Seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy. Nós estamos falando sobre graça. Todo esse bloco, desde fundamento até destino, nós vamos falar sobre graça, porque eu preciso te fundamentar dentro desse propósito, preciso te fundamentar dentro desse conceito, desse conceito poderoso, desse fundamento, desse pilar que sustenta a humanidade, desse pilar que sustenta toda a criação. Você ouviu na aba Fundamento que graça é um fundamento eterno. Assim como a Torá, que tem um vídeo para você assistir nessa aula, que é Jesus é a Torá viva. Então você vai entender que um dos pilares que sustentam o mundo é o Messias, é Jesus, porque ele é a Torá viva. E você vai ver que um outro pilar é a adoração e o outro são os atos da graça. Então nós já estudamos um pouco sobre isso e agora vamos para o conceito de entendimento, bloco entendimento. Vamos falar sobre graça dentro do conceito entendimento. Só para a gente revisar, graça, que é Hesed, a tradução de graça, de Hesed pode ser graça, bondade ou compaixão, e misericórdia, que é a Rahem. As escritas, é importante você ver as escritas, que elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque uma palavra não é raiz da outra, ok? São muito diferentes as palavras, assim como são diferentes os seus conceitos. Você concorda com a doutrina do pecado original? Eu quero te fazer essa pergunta aqui, para você entender, para ampliar o seu entendimento sobre graça, você precisa entender essa doutrina que não é bíblica, essa doutrina que surgiu depois de Agostinho e foi muito fundamentada, muito trazido à tona dentro da estrutura de Calvino e Lutero, porque eles vinham do catolicismo, da Igreja Romana, dos concílios. Então esse não é um conceito bíblico. O apóstolo Paulo não fala sobre isso, Jesus não fala sobre isso, os apóstolos não falam sobre esse conceito. Eu vou ensinar para você que esse conceito, ele deturpa a graça de Deus. Pecado original, ele não tem base nas escrituras, dentro do entendimento correto, ok? Vamos a um texto muito usado para endossar essa doutrina. Salmo 51:5, eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Muita gente já deve ter feito várias interpretações sobre esse texto para você ouvir. Talvez na internet, talvez em qualquer outro lugar. E eu gostaria que você fizesse algo, que você escrevesse aqui nos comentários qual é a interpretação que você tem desse texto. Em pecado, minha mãe me concebeu. Você acha que isso está ligado ao pecado original? Você acha que Davi nasce em pecado por causa do pecado original? Ou a sua concepção é uma que é muito defendida hoje dentro dos círculos evangélicos, que é que a mãe de Davi não era a mãe original, dos outros filhos, não era a mesma mãe dos outros filhos, a mulher original é o que eu queria dizer, de Jessé. É por isso que ele não apresenta Davi junto com os outros irmãos. Ou seja, Davi era o fruto da escrava, a mãe dele era escrava, não era a mãe do amor de Jessé. Vamos fazer um paralelo aqui com Raquel e Lia. Por mais que as duas eram oficialmente esposas de Jacó, mas Jacó amava mais Raquel, então favorecia mais Raquel e Deus favoreceu Lia. Conceito maravilhoso das Escrituras. Então, vamos lá. O que você pensa sobre isso? Você acha que Davi era um fruto de uma escrava? A mãe dele era uma escrava? É por isso que ele diz, em pecado me gerou a minha mãe? Até o final dessa aula, você vai entender esse texto dentro do conceito original das Escrituras e você vai ver que não tem nada a ver com a questão da mãe, da posição, que a mãe não era a esposa oficial de Jessé e que nem tem a ver com o pecado original, não tem a ver com essa estrutura pecaminosa, mas tem a ver com uma outra coisa que você vai aprender ao longo dessa aula, ok? É sobre o pecado original que se trata o texto. Vamos pensando sobre isso.
Vamos analisar à luz do cristianismo e à luz da cultura de Jesus, ok? Vamos lá. Antes de Agostinho, a igreja não cria no pecado original. Antes de Agostinho, ninguém cria nisso. Quem está dizendo isso é esse historiador. Ele escreveu a sua tese em 1938. Louis Berkhoff, na Teologia Sistemática, ele escreve no livro falando sobre teologia sistemática, ele escreve contra o pecado original e ele vai dizer a seguinte frase: os primeiros pais da igreja não contêm nada de muito definido sobre o pecado original. De acordo com os padres gregos, há uma corrupção física na raça humana, que é derivada de Adão. Mas isso não é pecado e não envolve culpa. Então o que eles criam no começo? Isso nós estamos falando aqui no ano 300, né? São relatos do ano 300 para frente. Então o que eles não criam, existia o pecado de Adão, mas não existia culpa por esse pecado. O homem não era julgado por esse pecado. Vou te explicar isso ao longo dessa aula dentro da cultura de Jesus. A liberdade da vontade não foi alterada diretamente pela queda, mas apenas indiretamente pela corrupção física herdada. Ou seja, o homem herdou uma sensibilidade maior para cometer erros, mas a sua integridade não foi corrompida, visto que somos imagem e semelhança de Deus. A tendência aparente da igreja grega finalmente culminou no pelagianismo, que negou categoricamente todo o pecado original. Ou seja, a igreja grega, no começo dos séculos, ela negou categoricamente, ela não cria na doutrina de Agostinho sobre o pecado original. Louis Berkhoff continua. Na igreja latina, uma tendência diferente apareceu, especialmente em Tertuliano, segundo o qual a propagação da alma envolve a propagação do pecado. Ele considerava o pecado original como uma mancha ou corrupção pecaminosa, hereditária, que não excluía a presença de algum bem no homem. Ou seja, dentro da primeira estrutura de entendimento, o homem trazia um pecado que corrompeu um pouco a sua imagem, porém não excluía a presença de bem no homem. Ou seja, esse homem era bom, mas ele tinha uma grande tendência em pecar. Ele tinha uma grande tendência em fazer o mal, mas ele nascia bom. Ele nascia sem pecado, mas com essa tendência de pecado. Ambrósio foi além de Tertuliano ao considerar o pecado original como um estado e ao distinguir em corrupção inata e resultante culpa do homem. Ou seja, o homem nasceu com essa corrupção e por isso ele carrega uma culpa. Aqui já começa a se endossar. Em Ambrósio começa já uma estrutura fundamentando algo que a Igreja dos Apóstolos não cria e nem muito menos até o ano 400 não se cria nisso, 300, 400 não se cria nessa doutrina, né? O livre-arbítrio do homem foi enfraquecido pela queda, era o que Ambrósio defendia. Agostinho estava certo? Vamos ver o que Agostinho escreve segundo os relatos de Louis Berkhoff. Especialmente em Agostinho, que a doutrina do pecado original atinge o desenvolvimento mais completo. Segundo ele, a natureza do homem, tanto física quanto moral, está totalmente corrompida pelo pecado de Adão. Que nível de relacionamento Agostinho tinha para chegar a essa conclusão? De entendimento. Por que o apóstolo Paulo não chegou nessa conclusão e Agostinho chegou? Será que ele tinha mais conhecimento bíblico do que Paulo? Será que ele conhecia mais a Bíblia do que João? Ou será que ele conhecia mais a Bíblia do que Jesus? Por que Jesus nunca falou sobre isso? Mas nós compramos uma ideia. Nós compramos uma ideia e eu te mostrei aqui em poucas palavras como ela foi sendo construída desde a negação absoluta até o empoderamento absoluto. Foi o que aconteceu. De modo que o homem não pode fazer outra coisa a não ser pecar. É daqui que nasce aquela verdadeira história de que o homem é um pecador buscando por santidade, que não é uma verdade. Porque se somos imagem e semelhança de Deus e somos pecadores por natureza,
a gente precisa entender que na natureza de Deus existe uma raiz de pecado. Isso não encontra nenhum fundamento nas Escrituras. Essa doutrina não é bíblica, pessoal. Essa corrupção herdada ou pecado original é uma punição moral pelo pecado de Adão. É uma qualidade da natureza do homem que em seu estado natural ele pode e fará o mal apenas. No estado natural do homem ele só fará o mal. Eu quero te fazer uma pergunta. Escreve aqui nos comentários. Você tem filhos? Escreve se você tem filhos aqui nos comentários. Você acha que o seu filho nasceu mal? Tudo que o seu filho faz é maldade? Você acha que não tem nada de bom nos seus filhos? Escreve aqui para ver se essa doutrina encontra fundamento na sua história. Não precisamos nem aprofundar muito. Na sua história, você acha que essa doutrina, que esse pensamento de Agostinho encontra fundamento? Vamos prosseguir. Ele perdeu a liberdade, o homem, perdeu a liberdade material da vontade, ou seja, o livre-arbítrio do homem deixou de existir. E é especialmente a esse respeito que o pecado original constitui uma punição. Em virtude desse pecado, o homem está sob condenação. Não é apenas corrupção, mas também é culpa. Vamos voltar aqui, queridos, para você... Aqui, ó, vamos voltar aqui dentro do que Louis Beckhoff fala sobre a igreja dos padres gregos, né? No começo dos concílios, antes do concílio niceniano, ele está dizendo o quê? Que a tendência da igreja finalmente culminou em pelagianismo, ou seja, negou categoricamente o pecado original. O que eles defendiam? Que há uma corrupção física na raça humana, mas isso não está atribuído à culpa. Então aqui já começou essa discussão sobre o pecado original, começou aqui, mas houve uma determinação dos sábios daquela época, estavam mais próximos da cultura, por quê? Por causa do ano, né? Ainda existia resquícios da igreja dos apóstolos, então, através desse consenso, eles chegaram à conclusão que o pecado original não era um fundamento bíblico, mas Agostinho, ele fala o contrário. Ele vai dizer que não é apenas corrupção. O que Adão deu de herança para o homem não era apenas corrupção, mas também era culpa. Então que todo homem, toda mulher, todo bebezinho, aquela coisa mais linda, já nasce culpado e se morrer não tem salvação e por isso precisava participar do batismo. Ok? Como a cultura de Jesus enxerga essa visão de Agostinho? Vem comigo. Essa doutrina tinha como alvo principal gerar a dependência do homem à igreja e não a Deus. Existia um conceito na época, querido, que a igreja era a mãe. E se você não tem a mãe, você não pode ter o filho. Se Jesus é o filho, você só pode ter Jesus se você estiver inteiramente integrado a essa igreja. A igreja católica da época, a igreja romana na época, né, nas suas estruturas. Então gerava uma codependência. O homem já nascia codependente da igreja e não codependente de Deus. O homem não nascia dependendo de Deus, mas dependendo de uma religião. Então esse conceito era muito forte para trazer isso. Quando tudo que o homem faz é pecado e culpa, a dependência da absolvição dos homens santos se torna indispensável. Como era ensinado que um homem não pode se arrepender, né, se auto-arrepender, vamos dizer assim, um termo estranho, só para dar ilustração, ele precisa de quê? Precisa ir para a igreja, ele precisa pagar alguma coisa, que era o que acontecia naquela época, ele confessava o seu pecado e recebia absolvição pelos seus pecados. Então, por isso, gerar uma consciência de pecado original era muito bom. Isso era muito lucrativo para a igreja daquela época. Então, através de um homem santo, de um homem bom, você podia ter remissão dos seus pecados. Não através do santo, não através do único santo e verdadeiro absoluto em santidade, mas através de outros homens.
ok? Essa visão também não ensina os princípios de Provérbios 28:13. Aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Então quem é que tem condição de absorver seus pecados, queridos? As suas atitudes. Não foi pelas suas atitudes que você pecou? Pelas suas atitudes você vai ser redimido do seu pecado. Sim, por quê? Porque já existe um sangue. O cordeiro já foi morto. O sangue já verteu em seu favor, querido. Então você não precisa de ninguém para impor as mãos sobre você. Você não precisa pagar indulgências. Você só precisa se arrepender. O que encobre os seus pecados não prospera. Mas quem quer que os confesse e abandone, recebe misericórdia. Então olha esse entendimento, o quão ele é profundo. E agora eu quero te explicar Isaías 51 através das inclinações. Porque esse é o conceito. Por que em pecado me gerou a minha mãe? Porque quando o homem nasce, infelizmente, porque Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento, ele ganhou dentro de si o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. O homem, ele sempre teve o Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. Mas quando ele peca, lá no jardim, ele ganha uma inclinação a mais. Ele coloca dentro de si a inclinação para fazer o que é mal. É sobre isso que Davi está falando. Em pecado me gerou a minha mãe, em iniquidade me gerou a minha mãe. Ou seja, quando eu fui gerado, sem que eu tivesse feito nada, eu já ganhei Yetzer Hará. Eu já ganhei uma tendência para fazer o mal. Eu não nasci pecador, eu não nasci uma criança, um bebê culpado, mas eu nasci com uma tendência de fazer o mal. Se eu não for vigilante, eu vou praticar a injustiça. O apóstolo Paulo fala isso de maneira incrível. Miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do peso dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O Yetzer Hatov que eu quero fazer, eu não faço. Mas o Yetzer Hará que eu não quero, é o que eu faço. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo no texto original. Entende? Os justos, isso aqui é um entendimento, querido, dos sábios de Israel. Olha o tanto que isso é profundo. Os justos são julgados pela sua boa inclinação. O tzadik, né, o justo, o tzadik, trabalhou em si mesmo com tanto sucesso que a má inclinação não aparece, nem mesmo como conselheira. Ah, pastor, isso não é possível. Por que Paulo então escreve Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, mas o Messias vive em mim. Se isso aqui não é possível. Então quando você, querido, simplesmente coloca uma sombra sobre a inclinação do mal e projeta a inclinação do bem, quando você anda em atos de graça, em ação de graça, você projeta o Yetzer Hatov na sua vida. Você projeta a inclinação do bem. E a inclinação do bem vai suplantar a inclinação do mal. E essa inclinação não vem nem como sua conselheira. Lembra aqueles desenhos acho que é da Disney, que ficava um diabinho falando de um lado do ouvido do personagem e o outro era um anjo falando do outro lado? O cara que escreveu aquilo tem um entendimento profundo disso aqui, ó, de Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Porque olha o que os sábios de Israel dizem. Os perversos são julgados pela sua má inclinação. Além das transgressões que o perverso cometeu, também é aconselhado somente pela sua má inclinação. Entende? Se o perverso, ele não vai ser aconselhado pela inclinação do bem. É por isso que certas pessoas acabam perdendo o eixo. Tem pessoas que vão tão profundamente para o mal que já não conseguem mais voltar para os seus caminhos. É possível? É claro que é. Mas a pessoa por si mesma, ela entende que ela cruzou a linha e não consegue voltar. Por quê? Porque todo o conselho que ela tem vem dessa inclinação para fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. E para exemplificar o desenho animado que eu te falei, os intermediários são julgados por ambos.
né? Se a pessoa não é justa a ponto de ser totalmente conduzida pela inclinação do bem, e a pessoa não é má extremamente para ser conduzida somente pela inclinação do mal, ele é um intermediário. E é no intermediário que as coisas ficam bastante complicadas. Porque aqui está o quente e aqui está o frio. Mas o intermediário é o morno, e é esse que Jesus vai vomitar da sua boca. Sabe por quê, querido? Porque ele nunca sabe o que ele tem que fazer. Ora, ele está sendo aconselhado pelo Yatserhará. Lembra o anjozinho, que fica o capetinha que fica no ouvido aqui do personagem do desenho animado? E ora, ele está sendo aconselhado pelo Yatser Hatov, que é o anjinho lá de cá. Então ele nunca consegue se definir. Ele pratica um ato de bondade, 2 atos de maldade, depois pratica 2 atos de bondade e 1 ato de maldade. Ele está sempre em cima do muro. Ele não escolheu para onde ele quer ir. Ele não escolheu ser um justo. Ele não escolheu mergulhar o seu coração na justiça de Jesus, para que ele possa ser aconselhado somente pelo Espírito Santo. Eu quero que você, à medida que for caminhando dentro desse conceito, você seja aconselhado apenas pelo Yatser Hatov, querido. Eu quero que você seja aconselhado apenas pelo Yatser Hatov. Ah, pastor, isso não é possível. Será que não? Por que João, em 1 João, escreve no capítulo 2, filhinhos, eu tenho escrito essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Ou seja, há uma possibilidade de viver governado pela inclinação do bom, do que é bom, pela inclinação do bem. Há uma possibilidade. Porém, o que ele diz? Se o Yatserhará bater na sua porta, você tem um advogado. Você tem um advogado. Chame ele. Não permita que a sua inclinação se torne um crime, para você precisar que o seu advogado te defenda pela sua culpa. Mas chame o seu advogado para te defender, para que você não seja culpado. Entende isso, querido? Você não cometeu o crime, mas você tem um advogado para te defender, para provar que você não cometeu. Quando o Yatserhará bater na sua porta, chame Jesus para abrir. Entende? Chame Jesus para abri-la. Ele é o seu general, ele é o seu comandante. O Salmo 119, 101, refreei os meus pés de todo caminho mau, para que eu pudesse guardar a sua palavra. Olha que texto poderoso, o salmista está dizendo, eu não estou vivendo no Yatserhará, porque eu quero viver a tua palavra, e a tua palavra me orienta a ser orientado, a ser conduzido pelaquilo que é bom. Então eu não quero ser aconselhado pelo mal. Vamos encontrar o caminho correto segundo a cultura de Jesus, pessoal. Você não é culpado, você não nasceu culpado, você nasceu com uma inclinação. Então convém você dominá-la. Não foi isso que Deus falou para Caim? A inclinação Yatserhará está na sua porta, convém você dominá-la. Entende? Quando você entender esse conceito, você vai ver o quanto isso está escrito na Bíblia, ali nas entrelinhas das Escrituras, né? Subliminarmente nas Escrituras. Esse conceito do Yatserhará, do Yatser Hatov. Embora a ideia rabínica de inclinação para o mal sugira que as pessoas têm a tendência inata de pecar, essa noção não deve ser confundida com o conceito de pecado original. Entende? É uma escolha. Você não é conduzido pelo pecado. Você escolhe pecar. É bem diferente. É isso que o conceito está explicando. É uma escolha sua. O pecado já na sua porta batendo. Convém você dominá-lo. É isso que Deus está falando. Se o pecado fosse algo que a gente não pudesse controlar, Deus não tinha dito isso para Caim. Ok? De acordo com o judaísmo rabínico, as pessoas não têm uma natureza herdada e corrupta. Isto fica claro no Talmud Bavli Shabbat, que compreende uma polêmica direta com a ideia do pecado original. O Talmud é um livro onde resume o entendimento dos sábios sobre as Escrituras e tem vários tratados. Nesse tratado de Bavli, que fala sobre o descanso, sobre o Shabbat, ele vai dizer o seguinte: o resultado do pecado de Adão não foi vincular as pessoas ao pecado para sempre.
indiretamente está falando do Messias, né, pessoal? Eu conheço história de muitos rabinos que encontraram Jesus através dos tratados do Talmud. Por quê? Pelo entendimento correto das inclinações e o entendimento correto daquilo que é graça. E eu quero dar uma pausa nessa aula para que não fique muito cansativa para você e você possa dar um tempo para você descansar. Você recebeu muita informação e eu quero que você anote aqui se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente aprofunde mais num tema ou no outro, se você acha que você não entendeu Yetzer Hara e Yetzer Hatov, eu posso trazer uma aula apenas sobre esse conceito. Então escreve aqui nos comentários que eu quero tirar as suas dúvidas, eu quero te conduzir. A DNA Academy está aqui para pegar na sua mão e trazer você para caminhar dentro da cultura de Jesus, dentro da cultura bíblica que Jesus e os apóstolos pregaram. E é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar a entender Jesus segundo as Escrituras, para que do seu interior fluam rios de águas vivas. Então, vem comigo e vamos nessa jornada rumo a uma fé descomplicada.